O Lago Khaimdi localiza-se no sudeste do atual Cazaquistão, na cordilheira Tian Shan, a aproximadamente 2.000 metros de altitude, em uma região montanhosa marcada por vales estreitos, encostas íngremes e um histórico geológico diretamente associado à instabilidade tectônica. Trata-se de um ambiente continental de clima rigoroso, com invernos prolongados, temperaturas persistentemente baixas e ciclos sazonais que influenciam de maneira decisiva os processos de erosão, sedimentação e preservação natural. Antes de sua formação, o local correspondia a um vale florestado típico da zona montana da Ásia Central, ocupado predominantemente por coníferas adaptadas a solos pedregosos e a regimes térmicos extremos. A gênese do lago não resulta de processos graduais, tampouco de transformações climáticas de longo prazo, mas de um evento abrupto, precisamente documentado pela sismologia histórica do início do século XX. Em janeiro de 1911, a região foi atingida por um terremoto de grande magnitude, conhecido nos registros científicos como o Terremoto de Quebin. O abalo provocou extensos deslizamentos de terra ao longo das encostas da cordilheira, mobilizando volumes maciços de rocha, solo e detritos que desceram violentamente pelos vales. Em um desses corredores naturais, o material deslocado formou uma barragem sólida e irregular, bloqueando completamente o curso natural das águas de degelo e das nascentes locais. O represamento foi rápido. A água começou a se acumular atrás da barreira recém-formada, submergindo progressivamente a floresta existente no fundo do vale. Diferentemente de inundações associadas a rios de planície ou reservatórios artificiais, esse alagamento ocorreu em um ambiente frio, profundo e de circulação hídrica limitada. As árvores não foram arrancadas nem tombadas, permaneceram enraizadas, com os troncos atravessando a lâmina d'água de forma vertical. O resultado foi a criação de um corpo hídrico estreito e alongado, com cerca de 400 metros de comprimento, cuja característica mais marcante não é a água em si, mas a presença de uma floresta inteira preservada em posição original sob a superfície. A singularidade do Lago Khaimdi reside menos no fato de ser um lago represado por deslizamento, fenômeno conhecido e estudado em diversas regiões montanhosas do mundo, e mais na forma excepcional como o ambiente físico contribuiu para a preservação da paisagem submersa. As temperaturas da água permanecem baixas durante a maior parte do ano, frequentemente próximas ao ponto de congelamento, o que reduz drasticamente a atividade biológica responsável pela decomposição orgânica. A circulação limitada impede a oxigenação intensa das camadas profundas, criando condições que retardam processos químicos destrutivos. Como consequência, os troncos das árvores submersas mantêm-se rígidos, estruturalmente íntegros e visualmente reconhecíveis mesmo após mais de um século. Do ponto de vista geográfico, o lago constitui um registro material direto de um evento sísmico específico, funcionando como um arquivo natural onde geologia, hidrologia e biologia se sobrepõem em um mesmo espaço físico. Cada tronco visível acima da superfície e cada estrutura submersa observável nas águas translúcidas correspondem não a uma construção humana, mas a uma interrupção brusca do equilíbrio paisagístico anterior. O lago não substituiu a floresta, ele a encapsulou. A paisagem anterior não foi apagada, mas preservada em um novo estado físico, suspensa no tempo por condições ambientais extremas. Esse tipo de preservação desafia percepções comuns sobre a efemeridade das paisagens naturais. Em Khaimdi, o que se observa é um congelamento literal e simbólico de um momento geológico, no qual um ecossistema terrestre foi convertido instantaneamente em um ecossistema aquático, sem passar pelas etapas graduais de decomposição e transformação que normalmente acompanham eventos naturais dessa magnitude. A floresta submersa não é uma ruína, nem um vestígio fragmentado, mas um sistema estrutural quase intacto, deslocado de seu contexto original por forças tectônicas documentadas.
Ao longo deste documentário, o Lago Cainde será analisado não como curiosidade visual, mas como evidência concreta da capacidade do planeta de registrar seus próprios eventos extremos de maneira silenciosa, precisa e duradoura. A compreensão de sua formação exige a integração rigorosa entre geologia física, sismologia, geomorfologia e história ambiental regional. Nada ali é fruto do acaso ou do inexplicável. Tudo decorre de processos naturais conhecidos, ainda que raramente observáveis de forma tão clara e preservada. O Cainde não representa uma anomalia isolada, mas um exemplo extremo de como a Terra, em determinadas circunstâncias, interrompe seus ciclos e mantém intacta a memória de um colapso. A floresta submersa permanece onde sempre esteve, não como vida ativa, mas como estrutura preservada, testemunhando um instante específico da história geológica da Ásia Central que jamais voltou a se repetir. A compreensão plena do Lago Cainde exige um exame rigoroso da estrutura geológica que sustenta a região onde se formou. A Cordilheira Tian Shan constitui um dos sistemas montanhosos mais ativos do continente euroasiático, resultado direto da colisão contínua entre as placas tectônicas indiana e euroasiática. Essa dinâmica compressiva, ainda em curso, produz um relevo jovem em termos geológicos, caracterizado por falhas ativas, encostas instáveis e elevada propensão a eventos sísmicos de grande energia. O vale que deu origem ao Cainde situava-se precisamente em uma zona de fragilidade estrutural, onde fraturas antigas e depósitos coluviais acumulados ao longo de milênios criaram condições ideais para um colapso catastrófico. O terremoto de 1911 não atuou como causa isolada, mas como gatilho final de um processo acumulativo. As encostas já apresentavam sinais de saturação hídrica sazonal, intensificada pelo desgelo e pela infiltração constante de água em solos pouco consolidados. Quando o abalo sísmico ocorreu, a energia liberada superou o limiar de resistência do material, promovendo o deslocamento súbito de massas rochosas e sedimentos em direção ao fundo do vale. O deslizamento resultante não apenas bloqueou o curso hídrico existente, mas criou uma barragem natural de grande espessura e elevada densidade, composta por fragmentos angulares de rocha, argila compactada e detritos vegetais comprimidos. A hidrologia do novo sistema lacustre passou a operar sob condições específicas. A água que alimenta o Lago Cainde provém majoritariamente de nascentes de montanha e do desgelo sazonal, o que implica temperaturas consistentemente baixas e baixa carga orgânica dissolvida. A profundidade média, relativamente elevada para um lago de pequeno comprimento, favorece a estratificação térmica e limita a circulação vertical. Esse conjunto de fatores estabelece um ambiente anóxico nas camadas mais profundas, reduzindo drasticamente a atividade de micro-organismos aeróbicos responsáveis pela decomposição da madeira submersa. A madeira das coníferas presentes no vale desempenha papel central nesse processo de preservação. Essas árvores possuem alto teor de resinas naturais e uma estrutura celular densa, o que confere resistência adicional à degradação química e biológica. Submersas em água fria, pobre em oxigênio e com baixa luminosidade, as estruturas lenhosas entram em um estado de conservação prolongada, no qual a perda de integridade ocorre em escala extremamente lenta. O resultado observável é uma floresta submersa cujos troncos mantêm forma, textura e posição espacial com notável fidelidade ao momento do alagamento. Do ponto de vista geomorfológico, o lago representa um sistema fechado em equilíbrio delicado. A barragem natural permanece estável graças à compactação progressiva dos materiais e à ausência de grandes fluxos erosivos capazes de rompê-la. Qualquer alteração significativa nesse equilíbrio, seja por atividade sísmica adicional ou por mudanças hidrológicas extremas, poderia comprometer a integridade do lago e liberar repentinamente o volume acumulado de água. Essa possibilidade, ainda que remota, é objeto de monitoramento científico regional, uma vez que lagos represados por deslizamentos constituem riscos naturais reconhecidos em áreas montanhosas ativas.
A paisagem atual do Kaindi, com troncos emergindo da superfície como colunas irregulares, é apenas uma fração do que existe abaixo da lâmina d'água. Observações subaquáticas revelam que a floresta permanece extensa e contínua, com galhos, copas e estruturas secundárias preservadas em silêncio absoluto. Essa dimensão submersa transforma o lago em um ambiente híbrido, no qual o espaço aéreo e o espaço aquático compartilham a mesma arquitetura vegetal, separadas apenas por uma fronteira líquida. Ao analisar o Lago Kaindi sob a ótica da geografia física, torna-se evidente que sua singularidade não está associada a um fenômeno inexplicável, mas a uma convergência rara de fatores extremos ocorrendo em sequência precisa. A combinação entre tectônica ativa, instabilidade geomorfológica, clima frio e características específicas da vegetação criou um cenário no qual o registro de um evento sísmico permanece visível mais de um século depois, sem necessidade de intervenção humana. O Kaindi evidencia que a paisagem não é apenas produto de processos lentos e graduais, mas também de rupturas abruptas capazes de redefinir completamente a relação entre terra, água e vida em questão de horas. O lago não representa um novo ecossistema que substituiu o anterior. Ele representa uma sobreposição direta de estados ambientais, onde o passado permanece fisicamente presente, imobilizado por condições naturais excepcionais. A partir dessa base geológica e hidrológica, a análise do Lago Kaindi avança para além de sua formação, revelando implicações mais amplas sobre preservação natural, memória ambiental e a capacidade da Terra de conservar evidências dos seus próprios eventos extremos com precisão quase arqueológica. A floresta submersa do Lago Kaindi oferece um campo singular para a análise de processos de preservação natural comparáveis, em diversos aspectos, aos observados em contextos arqueológicos subaquáticos. A diferença fundamental reside no fato de que, em Kaindi, não se trata de artefatos produzidos por sociedades humanas, mas de um ecossistema terrestre integral, deslocado abruptamente para um ambiente aquático sem a destruição estrutural normalmente associada a esse tipo de transição. Essa condição permite observar, em escala paisagística, como fatores físicos específicos interferem diretamente na conservação de matéria orgânica ao longo do tempo. A ausência de luz solar nas camadas profundas do lago constitui um dos elementos centrais desse processo. A penetração luminosa é limitada pela profundidade, pela turbidez moderada da água e pela presença de partículas minerais em suspensão provenientes do deslizamento original. Sem luz, a fotossíntese torna-se inexistente e cadeias biológicas dependentes de energia solar deixam de se estabelecer. Isso impede o desenvolvimento de algas e organismos fotossintéticos, que em outros ambientes lacustres contribuem para ciclos de decomposição acelerada. Associada à baixa luminosidade está a reduzida concentração de oxigênio dissolvido nas zonas mais profundas. A estratificação térmica do lago cria camadas estáveis, nas quais a troca gasosa com a superfície é mínima. Nesse ambiente anóxico, micro-organismos aeróbicos responsáveis pela decomposição rápida da madeira tornam-se inativos ou inexistentes. Restam apenas formas de vida anaeróbicas, cuja ação sobre estruturas lenhosas é significativamente mais lenta e limitada. A composição química da água também exerce influência decisiva. A água do Kaindi apresenta baixa mineralização agressiva e pH relativamente estável, fatores que reduzem processos de corrosão e dissolução da lignina e da celulose presentes nos troncos submersos. Diferentemente de ambientes aquáticos ricos em sais ou compostos ácidos, onde a degradação química da madeira é inevitável, o lago mantém condições que favorecem a integridade estrutural das árvores por períodos prolongados. As coníferas submersas possuem características anatômicas que amplificam esse efeito conservador. Seus tecidos lenhosos são compactos, com vasos estreitos e alta concentração de resinas naturais, substâncias que atuam como barreiras químicas contra fungos e bactérias. Em ambiente frio e pobre em oxigênio, essas resinas permanecem estáveis, retardando ainda mais os processos de deterioração. O resultado é uma preservação que não depende de fossilização ou mineralização,
mas de uma suspensão prolongada dos mecanismos normais de decomposição. Sob a superfície, a floresta do Caindi apresenta um aspecto notavelmente coerente. Troncos mantêm orientação vertical, galhos permanecem conectados às estruturas principais, e o espaçamento entre as árvores reflete a distribuição original da floresta pré-inundação. Essa fidelidade espacial permite reconstruir com alto grau de precisão a densidade e a organização do ecossistema terrestre original, algo raramente possível em ambientes naturais transformados por eventos extremos. Essa condição transforma o lago em um laboratório natural para o estudo da chamada tafonomia ambiental, o conjunto de processos que afetam organismos após sua morte ou interrupção de seu ciclo vital. Em Caindi, a tafonomia não conduz à fragmentação ou ao desaparecimento, mas à conservação estrutural prolongada. O ambiente atua como um agente de estabilização, não de transformação, criando um registro físico contínuo entre o momento anterior ao terremoto e o estado atual da paisagem. A floresta submersa não apresenta sinais significativos de colonização por organismos aquáticos complexos, o que reforça a ideia de um sistema biologicamente restrito. Peixes e invertebrados são escassos e a biomassa total do lago é relativamente baixa quando comparada a outros corpos de água de montanha. Essa baixa produtividade biológica contribui para a manutenção do estado preservado das árvores, uma vez que reduz interações físicas e químicas que poderiam acelerar sua degradação. Do ponto de vista científico, o Lago Caindi oferece um exemplo raro de preservação ambiental sem intervenção humana, funcionando como um registro direto de um evento geológico específico e de suas consequências imediatas. Ele demonstra que, sob determinadas condições, a natureza é capaz de produzir arquivos físicos comparáveis aos mais bem preservados contextos arqueológicos conhecidos, não por meio de mineralização ou fossilização, mas simplesmente pela interrupção dos processos destrutivos habituais. Essa floresta submersa não representa um ecossistema ativo no sentido biológico tradicional, mas um sistema estrutural estabilizado, no qual o tempo parece operar em outra escala. A paisagem permanece funcionalmente congelada, não por ausência de mudança absoluta, mas pela extrema lentidão com que os processos naturais conseguem atuar naquele ambiente específico. É essa desaceleração profunda que confere ao Lago Caindi seu caráter singular e seu valor científico duradouro. A análise do Lago Caindi adquire maior profundidade quando se considera a interação entre o fenômeno natural e a presença humana documentada na região ao longo do tempo. Antes do terremoto de 1911, o vale hoje submerso integrava um território de uso sazonal por comunidades locais, associado a rotas de pastoreio, exploração florestal limitada e circulação regional entre áreas montanhosas do sudeste da Ásia Central. Não se tratava de um espaço isolado ou intocado, mas de uma paisagem funcional inserida em uma dinâmica humana discreta, adaptada às restrições impostas pelo relevo e pelo clima. Os registros históricos disponíveis indicam que o evento sísmico foi amplamente sentido em assentamentos próximos, causando destruição significativa e modificando permanentemente a configuração do território. O represamento do vale e a formação do lago não foram imediatamente interpretados como um processo estável, mas como uma alteração potencialmente perigosa, dada a possibilidade de ruptura da barragem natural. Ao longo das décadas seguintes, a área passou a ser observada com cautela, sendo incorporada gradualmente ao conhecimento científico regional como um exemplo notável de transformação paisagística induzida por atividade tectônica. A presença humana posterior à formação do lago manteve-se limitada, em parte devido à topografia difícil e às condições climáticas severas, mas também pela singularidade do ambiente criado. O Lago Caindi não se tornou um espaço de ocupação permanente nem de exploração intensiva, o que contribuiu indiretamente para a preservação de suas características originais. A ausência de grandes intervenções antrópicas evitou alterações na hidrologia, na qualidade da água e na estabilidade da barragem natural, fatores essenciais para a manutenção do estado atual da floresta submersa.
Do ponto de vista da geografia humana, o lago passou a desempenhar um papel simbólico e funcional distinto daquele que o vale possuía anteriormente. Ele se transformou em um marco territorial, um ponto de referência associado a um evento específico da história regional, reconhecido não por sua utilidade econômica direta, mas por sua singularidade física. Essa mudança de função ilustra como eventos naturais abruptos podem redefinir a relação entre sociedades humanas e o espaço geográfico, deslocando usos tradicionais e criando novas categorias de paisagem. A investigação científica sistemática do Lago Caínde intensificou-se ao longo do século XX, à medida que métodos de análise geológica, hidrológica e ambiental se tornaram mais precisos. Estudos de campo documentaram a composição da barragem, a estabilidade das encostas e a evolução do nível da água ao longo do tempo. Paralelamente, observações subaquáticas permitiram registrar a extensão real da floresta submersa, revelando que a parte visível dos troncos emergentes representa apenas uma fração do sistema preservado. Essas pesquisas inserem o Caínde em um conjunto mais amplo de estudos sobre lagos formados por deslizamentos, conhecidos na literatura científica como Landslide Dammed Lakes. Em muitos casos, esses sistemas apresentam vida útil limitada, sendo eventualmente drenados por erosão progressiva ou colapsos secundários. O Caínde, contudo, destaca-se pela longevidade e pela estabilidade relativa de sua barragem natural, resultado da compactação eficiente dos materiais e da ausência de pressões hidrológicas extremas que pudessem comprometer sua integridade. A relação entre o lago e as populações humanas contemporâneas permanece marcada pela observação e pelo estudo, não pela transformação ativa. O local é tratado como um espaço de interesse científico e geográfico, onde a prioridade recai sobre a documentação e a compreensão dos processos naturais, e não sobre a exploração intensiva. Essa postura contribui para que o Caínde continue a funcionar como um registro quase intacto de um evento ocorrido há mais de um século. Ao integrar dados históricos, geográficos e científicos, torna-se evidente que o Lago Caínde não pode ser compreendido apenas como uma curiosidade natural ou um acidente isolado. Ele representa uma interseção concreta entre forças tectônicas, dinâmica ambiental e presença humana, na qual a paisagem resultante preserva não apenas uma floresta submersa, mas também a memória material de uma ruptura abrupta na história regional. Essa coexistência entre passado geológico e observação humana contemporânea confere ao Caínde um valor que transcende sua aparência singular. Ele se estabelece como um espaço onde a transformação da Terra pode ser analisada em escala humana, permitindo que processos normalmente percebidos apenas em registros abstratos sejam observados diretamente na paisagem. É essa convergência entre ciência, território e tempo histórico que sustenta a relevância duradoura do Lago Caínde como objeto de estudo e compreensão do planeta. A singularidade do Lago Caínde torna-se ainda mais evidente quando comparada a outros contextos naturais de preservação subaquática conhecidos pela ciência. Em ambientes fluviais, lacustres ou costeiros, a matéria orgânica submersa tende a sofrer degradação progressiva em razão da dinâmica da água, da atividade biológica intensa e das variações químicas constantes. Em Caínde, entretanto, a combinação entre isolamento geográfico, estabilidade hidrológica e clima rigoroso produziu um cenário no qual a taxa de transformação material permanece excepcionalmente baixa, permitindo a conservação prolongada de estruturas vegetais em escala paisagística. Esse estado de preservação não deve ser interpretado como estagnação absoluta. Processos físicos e químicos continuam atuando, ainda que de forma lenta e discreta. A madeira submersa apresenta microfissuras, alterações graduais na densidade e escurecimento progressivo em determinadas áreas, sinais de que o tempo não foi interrompido, mas profundamente desacelerado. A diferença fundamental reside no fato de que essas mudanças ocorrem em uma escala temporal que ultrapassa a percepção humana imediata, aproximando-se mais dos ritmos geológicos do que dos biológicos.
Do ponto de vista da climatologia, o Lago Cainde funciona como um microambiente sensível às variações sazonais, mas protegido de extremos térmicos abruptos. Durante o inverno, a superfície do lago pode congelar parcialmente, reforçando o isolamento das camadas inferiores e intensificando a estratificação térmica. No verão, o desgelo fornece aporte hídrico controlado, insuficiente para gerar correntes internas significativas. Esse equilíbrio sazonal contribui para a manutenção das condições anóxicas e frias responsáveis pela conservação da floresta submersa. A estabilidade do sistema também está diretamente relacionada à geomorfologia do entorno. As encostas que delimitam o lago permanecem relativamente estáveis desde o evento de 1911, apresentando apenas processos erosivos superficiais de baixa intensidade. A ausência de novos deslizamentos de grande porte impede o aporte excessivo de sedimentos que poderia aumentar a turbidez da água e alterar sua composição química. Dessa forma, o lago mantém uma clareza suficiente para permitir observação direta da floresta submersa, reforçando seu caráter de registro visual excepcional. No campo da geografia histórica, o Lago Cainde oferece um exemplo concreto de como eventos naturais extremos podem criar paisagens permanentes sem necessidade de recorrência. Diferentemente de áreas sujeitas a inundações periódicas, onde a repetição de eventos redefine continuamente o espaço, o lago resulta de uma única ruptura tectônica, cujas consequências se estendem por mais de um século. Essa permanência confere ao local um valor documental comparável ao de sítios arqueológicos preservados por condições ambientais específicas, como desertos áridos ou regiões de permafrost. A floresta submersa atua nesse contexto como um marcador ambiental de alta resolução, no qual a paisagem anterior ao terremoto permanece acessível não por reconstruções hipotéticas, mas por observação direta. A floresta submersa constitui uma forma de memória física do território, preservada não por ação humana deliberada, mas por uma conjunção excepcional de processos naturais. Essa condição reforça a importância científica do Lago Cainde como referência para estudos sobre preservação natural, dinâmica de lagos de montanha e respostas ambientais a eventos tectônicos abruptos. Ele demonstra que, em circunstâncias específicas, a Terra é capaz de conservar fragmentos completos de seus sistemas ecológicos, permitindo que o passado permaneça incorporado ao presente de forma material e verificável. A leitura científica do Lago Cainde alcança um nível mais amplo quando ele é inserido no contexto comparativo global de paisagens formadas por eventos geológicos abruptos. Em diferentes regiões montanhosas do planeta, lagos represados por deslizamentos constituem fenômenos recorrentes, porém raramente preservam, com tamanha nitidez, a estrutura pré-existente do ambiente terrestre. O Cainde destaca-se justamente por manter não apenas o registro do evento geológico, mas também a configuração ecológica imediatamente anterior a ele, algo incomum mesmo entre os exemplos mais estudados desse tipo de formação. Em termos de dinâmica ambiental de longo prazo, o lago representa um sistema que atingiu um estado de equilíbrio estável após uma fase inicial de ajuste. Nos primeiros anos após o terremoto, o nível da água sofreu variações associadas à compactação progressiva da barragem natural e à reorganização dos fluxos subterrâneos. Com o tempo, esses processos se estabilizaram, permitindo que o lago assumisse uma configuração relativamente constante, condição essencial para a preservação contínua da floresta submersa. A ausência de grandes flutuações no nível da água evita ciclos repetidos de exposição e submersão da madeira, que acelerariam sua degradação. Do ponto de vista geográfico, o Cainde pode ser interpretado como um marcador físico de risco tectônico em escala regional. Ele demonstra de maneira concreta como áreas de relevo jovem e ativo são capazes de gerar transformações permanentes em intervalos de tempo extremamente curtos.
O lago não resulta de uma sequência de eventos repetitivos, mas de uma única liberação de energia sísmica que reorganizou o território de forma definitiva. Essa característica o torna particularmente relevante para estudos de avaliação de risco em regiões montanhosas sujeitas a terremotos e deslizamentos. A floresta submersa também fornece dados indiretos sobre o clima e a vegetação da região no início do século XX. A identificação das espécies de coníferas preservadas permite inferir padrões de temperatura, umidade e altitude predominantes antes do evento sísmico. Nesse sentido, o lago funciona como um arquivo paleoambiental recente, oferecendo informações que complementam registros climatológicos e botânicos históricos. Diferentemente de sedimentos ou pólen fossilizado, a evidência preservada em Caindy mantém a escala macroscópica da paisagem, facilitando interpretações diretas. No campo da geografia física aplicada, o estudo de Caindy contribui para a compreensão dos limites entre transformação e preservação em ambientes naturais extremos. Ele evidencia que a destruição inicial causada por um evento catastrófico pode paradoxalmente gerar condições favoráveis à conservação de estruturas anteriores. Essa inversão de expectativa, na qual um colapso resulta em estabilidade de longo prazo, reforça a complexidade dos sistemas naturais e a necessidade de abordagens integradas para sua análise. O lago Caindy não se restringe ao contexto regional do Cazaquistão. Ele integra um conjunto restrito de paisagens globais, onde processos geológicos, hidrológicos e biológicos convergem para produzir registros naturais de alta fidelidade histórica. Em comparação com ambientes glaciares, desertos extremos ou zonas de permafrost, o Caindy apresenta uma combinação singular de água líquida fria e isolamento químico, expandindo o entendimento científico sobre os mecanismos possíveis de preservação ambiental. Ao longo das décadas, a manutenção dessas condições permitiu que o lago permanecesse praticamente inalterado em sua essência estrutural. A floresta submersa continua a desempenhar o papel de testemunho físico de um instante específico da história geológica, sem necessidade de reconstrução hipotética ou extrapolação interpretativa. O que se observa hoje corresponde em grande medida ao que existia imediatamente após o terremoto de 1911. Ajustado apenas por processos naturais de baixa intensidade. Essa permanência confere ao lago Caindy um valor que ultrapassa o interesse paisagístico ou regional. Ele se estabelece como referência empírica para o estudo da memória geográfica, demonstrando que certos ambientes naturais são capazes de conservar, por longos períodos, evidências diretas de eventos extremos. O lago não apenas registra a ruptura tectônica que lhe deu origem, mas também preserva a paisagem interrompida por essa ruptura, mantendo-a acessível à observação científica contemporânea. O lago Caindy consolida-se, ao final desta análise, como um caso exemplar de como a Terra é capaz de preservar evidências diretas de um evento extremo sem recorrer a processos de fossilização, mineralização ou intervenção humana. Sua relevância científica deriva do fato de reunir, em um único sistema natural, registros geomorfológicos, hidrológicos e ecológicos que permanecem coerentes entre si ao longo do tempo. O lago não é um fragmento isolado de paisagem transformada, mas um conjunto integrado no qual cada componente, a barragem natural, a coluna d'água fria, a floresta submersa e o entorno montanhoso participa ativamente da manutenção do estado atual. A floresta submersa continua a desempenhar o papel de evidência central desse sistema. Ela não representa um vestígio simbólico do passado, mas uma estrutura física preservada que mantém proporções, orientação espacial e integridade material suficientes para permitir análises diretas. Essa condição confere ao Caindy um valor comparável ao de arquivos naturais reconhecidos pela geografia física e pela arqueologia ambiental, nos quais a paisagem funciona como documento primário. Aqui, o documento não é interpretado a partir de indícios indiretos, mas observado na própria materialidade do território. A longevidade do lago demonstra que a estabilidade alcançada após o evento sísmico não foi transitória.
Ao longo de mais de um século, o sistema resistiu a variações climáticas, ciclos sazonais e processos erosivos moderados sem perder suas características essenciais. Essa permanência reforça a compreensão de que certos ambientes, uma vez reorganizados por forças naturais de grande magnitude, podem atingir estados duráveis, nos quais a transformação posterior ocorre de maneira extremamente lenta e previsível. O Caindi exemplifica essa condição, ao manter a floresta encapsulada, não como ruína em colapso, mas como estrutura estabilizada. Do ponto de vista metodológico, o estudo do Lago Caindi contribui para a ampliação do conceito de preservação natural aplicado a paisagens recentes. Ele demonstra que a memória ambiental não se limita a contextos remotos no tempo geológico, mas pode manifestar-se em escalas históricas próximas, desde que as condições físicas sejam favoráveis. Essa constatação tem implicações diretas para a análise de outros ambientes formados por eventos abruptos, incentivando abordagens que considerem não apenas a destruição inicial, mas também os potenciais de conservação subsequentes. A ausência de alterações antrópicas significativas ao longo do tempo reforça a autenticidade do registro preservado. O Caindi não foi moldado por obras de contenção, dragagem ou exploração sistemática, o que permite observar o resultado direto e contínuo da interação entre processos naturais. Essa condição o distingue de muitos reservatórios artificiais ou paisagens modificadas, onde a intervenção humana altera profundamente a dinâmica ambiental e compromete a leitura histórica do espaço. Em termos mais amplos, o lago ocupa um lugar singular entre os fenômenos naturais documentados do planeta por apresentar uma convergência rara entre evento formador claramente identificado, preservação estrutural excepcional e acessibilidade científica. Ele não exige extrapolações teóricas para justificar sua existência, nem depende de narrativas externas para sustentar seu significado. O que confere valor ao Caindi é a coerência interna do sistema e a clareza com que ele expõe as consequências de uma ruptura tectônica específica. A floresta submersa permanece, assim, como um testemunho silencioso da capacidade do ambiente físico de interromper ciclos ecológicos e mantê-los suspensos em um novo estado. Não se trata de vida ativa, mas de estrutura preservada, não de continuidade biológica, mas de memória ambiental materializada. O lago revela que a história da Terra não está inscrita apenas em camadas profundas de rocha ou em registros microscópicos, mas também em paisagens inteiras que permanecem visíveis e verificáveis. Ao final, o Lago Caindi se afirma como um exemplo paradigmático de como eventos extremos podem gerar, paradoxalmente, condições de estabilidade e conservação. Ele encerra este documentário não como um ponto final, mas como uma paisagem que continua a existir em seu próprio ritmo, preservando um instante preciso da história geológica em plena superfície do mundo contemporâneo, acessível à observação direta e à análise científica rigorosa.